Câmara Debate de volta aqui pela TV Câmara a partir de agora e a gente vai falar sobre saúde mental. Janeiro Branco, mês de conscientização para a promoção de uma saúde mental. E para falar sobre esse assunto, pessoas da campanha Janeiro Branco e que eu vou apresentar para vocês agora. Primeiramente, queria muito agradecer aqui a presença da Isabel Cristina Oliveira Gomes de Miranda. Um nome grande, mas bonito, hein? Isabel Cristina Oliveira Gomes de Miranda, que é psicóloga e faz parte desse movimento, dessa campanha Janeiro Branco, e queria muito agradecer a sua presença aqui, Isabel. Muito obrigado. Muito obrigada, Fernando. Eu que agradeço esse espaço, né? E meu nome é Isabel, sou psicóloga e mobilizadora da campanha. Estou aí participando da campanha desde seu início, hein? Desde o ano passado? Não, na verdade a campanha surgiu em 2014. Ah, tá. Uhum. Então já tem 4 anos aí, né? Praticamente para 5 já, né? Essa é a 6ª edição, na verdade. Que legal. Bom, então, Isabel, muito obrigado pela sua presença. E o idealizador, né, dessa campanha está aqui conosco também. Não é a primeira vez que ele vem aqui. Sempre quando a gente vai falar sobre saúde mental, depressão, é uma pessoa bem gabaritada e que traz muita informação relevante para a gente, que é o psicólogo, o Leonardo Abraão, mais uma vez conosco. Não, como eu disse, não é a primeira e espero que não seja a última, né? Muito obrigado, Leonardo. Espero que não. Muito obrigado a você, Fernando, que sempre lembra da gente, convida, dá espaço ao grupo da TV Universitária, da TV Câmara, a todo mundo que produz conteúdo, informação aqui na sociedade uberlandense, que é o berço da campanha Janeiro Branco, que hoje ganhou todo o Brasil e grande parte do mundo. Vamos falar sobre saúde mental e promoção de saúde mental nas vidas das pessoas. Bom, é isso aí. E a gente trouxe também aqui uma mobilizadora também da campanha, que é a Thaís Aquiles. Ela não é psicóloga ainda, né? Psicóloga, está estudando psicologia, mas já engrenou aí na máquina, né? Que trata essa questão. E parabéns aí pela atitude. E muito obrigado pela presença aqui, mobilizadora. Agradeço muito também o espaço e é sempre um privilégio poder falar sobre saúde mental, levar informação para a população. E acredito que estudante, profissionais, nós temos que juntar forças, somar forças para realmente levar aquilo que é saúde para as pessoas. Bom, e a gente vai esclarecer bem hoje aqui essa questão da saúde mental. Às vezes fala, nossa, a pessoa não tem saúde mental, é uma pessoa doida, maluca. Não é isso, tá? Vocês vão entender o que se trata realmente a questão da saúde mental. E para falar aqui também, no Câmara Debate, a gente sempre traz 1 ou 2 vereadores. E aqui hoje a presença do pastor Isaac Cruz, vereador Isaac Cruz. Muito obrigado pela presença e vai poder contribuir muito com a gente também, até trazendo um pouquinho assim da questão da espiritualidade em relação à saúde mental. Muito obrigado aí pela presença, vereador. Olha, eu que agradeço e é sempre um prazer, né? Eu acho que é um programa de grande relevância, até porque trata direto de um assunto que a sociedade hoje vive. Então a informação ela é sempre importante. E a gente espera a gente poder contribuir, que inclusive, se tratando da depressão, eu fui uma pessoa que já fui vítima. Disse, por conta dela, quase que dei cabo da minha vida. Então, acho que no decorrer desse programa, a gente vai poder somar alguma coisa e aprender muito mais, que é o mais importante. Eu acho que mais importante do que falar é a gente ouvir e aprender a adquirir experiência, porque, como pastor, a gente também faz um papel de psicólogo. A gente ouve muito as pessoas e orienta muitas pessoas. Então, espero a gente poder contribuir. Com certeza. E você em casa vai abrir, né, a sua cabeça em relação a esse tema. Se você está com algum problema aí, com certeza aqui vai ter informações que vão poder contribuir na melhoria desse quadro. Mas antes de falar de saúde mental especificamente e tal, eu queria falar sobre o Janeiro Branco e puxar aqui o Leonardo, primeiramente, que é o idealizador da campanha e como a Isabel disse, começou em janeiro de 2014 e agora ganhou proporção nacional. Eu queria, primeiramente, assim, qual foi o fator fundamental para começar esse movimento? O que se tem que fazer para liderar um movimento, assim, para virar algo instituído, né? Eu tenho a ideia de promover algum movimento que pode ajudar as pessoas, mas para tornar isso uma instituição, né? Algo instituído. Como é que foi esse processo, Leonardo? Fernando,
tem muito a ver com o que o Isaac colocou. Ele sofreu profundamente de um processo de depressão e quase veio, né, a tirar a própria vida em função dessa dor. Mas é ele, com esse sofrimento. Eu fui professor durante 22 anos aqui em Uberlândia e eu assistia a sofrimentos, e esse é o verbo, eu praticamente assistia, porque eu estava dando aula e vendo aluno chorando, aluna brigando, notícias de que alguém estava com depressão, suicídio em meio à juventude, né, alcoolismo, drogadição, desorientações em relação à vida. E ao perceber tanto sofrimento humano, ao mesmo tempo eu percebi também muita desinformação. Como eu disse, muita desorientação, muita ausência. Não existia uma campanha para ajudar as pessoas a pensar em suas vidas. E eu, como psicólogo, como professor, uma pessoa que sempre se envolveu com campanhas sociais, pensei, a gente precisa criar. Porque tem Outubro Rosa, tem Novembro Azul, tem Setembro Amarelo, tem Maio Amarelo, tem Janeiro Roxo da hanseníase, tem Dezembro Laranja do câncer de pele. Eu falei, por que não tem uma campanha para saúde mental? Para promover saúde mental, discussões, colocar em circulação informações sobre saúde mental, saúde emocional, para fazer as pessoas, convidar as pessoas a pensar em suas vidas. Aí eu pensei, vou fazer. E pensei, procurei o momento mais propício. E o momento mais propício, é óbvio que durante 365 dias por ano a gente pode convidar as pessoas a pensarem em suas vidas, se suas vidas são legais ou não, se há sentido, não há sentido nas relações, etc. Mas janeiro tem toda uma simbologia especial. Fecha um ciclo, começa outro, virada de ano. A humanidade sempre disse que ano novo, vida nova. Eu pensei, por que não ano novo, mente nova? Já que tem a simbologia, a própria palavra janeiro significa, janeiro vem do latim janus, que era um deus romano. E ele era o deus das passagens, deus dos inícios e reinícios. Era o deus portal, fechando um ano, começando o outro. Essa simbologia da mudança. Pensei, janeiro é legal para a gente convidar as pessoas para pensar sobre a vida, por isso janeiro branco. E a simbologia da folha em branco. Em cima de uma folha em branco, qualquer pessoa pode escrever e reescrever uma história. Então, que as pessoas fossem convidadas a olharem para as suas vidas como folhas em branco, as convidando a escrever e reescrever as suas histórias e mais, a serem autoras das suas próprias histórias de vida. Por isso, janeiro branco pegou bem um mundo que está adoecido em termos emocionais e mentais, as pessoas sedentas e desejosas de informações. Nesse sentido, nós, profissionais da saúde de Uberlândia, chegamos com água no deserto. O mundo inteiro quis beber. Que bom, interessante. E saúde mental, né? Vamos aqui com a Isabel e a gente aqui até em off, antes de começar o programa, conversando um pouquinho, tá? Existe muito preconceito, eu até falei no começo, um certo preconceito em relação à saúde mental. Não é a questão do cara ser esquizofrênico, de ser isso ou aquilo, né? É uma questão de emoções, né? De trato com as pessoas, enfim. Na verdade, assim... Vamos desmistificar esse mito aqui. Também é isso, né? A esquizofrenia também é isso, faz parte da saúde mental. Porém, as pessoas ligam apenas a isso. E, na verdade, não é. Hoje, pela Organização Mundial da Saúde, a gente sabe que quando a gente fala de saúde, saúde não é só a ausência de doenças, mas é um bem-estar psicológico, físico, social. E quando a gente fala desse ser humano que tem essas 3 dimensões, eu até costumo dizer que a parte que a gente mais descuida, talvez, é a parte psicológica, né? Porque a gente hoje faz atividade física, a gente cuida da alimentação, a gente vai ao médico regularmente, ou sabe que deve ir. A gente tem as nossas questões sociais, a nossa família, os nossos relacionamentos, os relacionamentos no trabalho, onde a gente convive. E a gente brinca assim, né, que o ser humano ele cuida até mais da parte espiritual, porque tem uma religião, pratica alguma coisa. Mas quando a gente fala de mente, como que você cuida da sua mente? A gente não tem nem informação sobre isso, né? As pessoas não sabem como controlar os seus sentimentos, enfim, modular, né, os seus sentimentos. Não existe nenhuma informação sobre isso. Autoconhecimento. Não existe, né? E, enfim, e para a gente ser um adulto ou uma criança ou um ser humano saudável, assim como a gente cuida da nossa parte física, a gente cuida da nossa parte social e espiritual, a gente também tem que cuidar da nossa mente. Hoje tem uma cultura muito forte em relação a cuidar do corpo, né? De ser fitness,
usar determinados produtos aí para ficar mais forte e tudo, e esquece realmente dessa parte da saúde mental, que é muito importante, né? Dentro de uma cultura que está instituída aí de saúde física, né? E acaba esquecendo a saúde mental. Até porque, o Fernando, aproveitando esse assunto, você sabe que é a mente que coordena todo o corpo. Se a mente da pessoa não estiver com uma saúde perfeita, então tudo, ela faz ela, por exemplo, estar em volta de muitas pessoas e se sentir sozinha, porque a mente dela não tá legal. Então, é a mente que conduz tudo. Então, a pessoa ela tem que trabalhar, por exemplo, você falou da atividade física e tal. O que leva a pessoa, muitas das vezes, por exemplo, foi o meu caso, a entrar no estado de depressão, é o vazio que as pessoas, ela começa, o senhor falou do janeiro, por exemplo, a pessoa começa o janeiro no meio do nada, por exemplo, desempregada, sem perspectiva nenhuma. Às vezes a família, um para um lado, outro para o outro, casamento destruído. Então a pessoa ela começa a trazer tudo aquilo para dentro dela e ela leva para o coração, leva para a mente e começa a achar que não tem mais saída, que não tem mais jeito. Então o cuidar da mente, o tratar da mente, a mente sadia, é tudo para a pessoa. Porque se ela não tiver com a mente boa, ela não tem condições de trabalhar, ela não vai ter condições de ter uma família, não vai ter condições de ter nada. Então ela diz, não, então eu vou dar cabo da minha vida, não tem mais jeito para mim. Eu creio que é mais ou menos por aí. Até a camiseta, desculpa, Leonardo, a camiseta dele diz aí, ó, ou a gente cuida da mente ou a mente acaba com a gente. Então, a campanha, isso é a campanha sendo campanha. Usando de todos os meios possíveis, como por exemplo a camiseta. Então nós temos camisetas, a gente distribui, a gente vende, a gente coloca em circulação, né, para as pessoas poderem ver umas às outras e chamar a atenção. Porque isso aqui é um mini outdoor, ou a gente cuida da mente ou a mente acaba com a gente. A frase, o slogan da campanha Janeiro Branco é: quem cuida da mente, cuida da vida. Nós estamos trabalhando também a hashtag por uma cultura da saúde mental, todos têm direito à saúde mental, vem para a saúde mental, para começar a colocar esse tema em evidência, né? Fazer com que as pessoas pensem sobre isso. Porque a gente, enquanto ser humano, bio, psico, sócio, eco, espiritual, são as condições, né? As facetas do ser humano, mas tudo passa, como o pastor disse, pastor, vereador, Isaac, passa pelo crivo da mente. Então, o ser humano ele tem uma sistemática psicológica, emocional, mental, sentimental, que é um filtro por onde passa a leitura da realidade. Então, se eu não estou bem, não vou estar legal com a família, não vou estar legal com o trabalho, não vou estar legal no trânsito. Quantas pessoas despejam no trânsito as suas questões mal resolvidas? Não vou estar legal na leitura da realidade, no recebimento de notícias, nos meus posicionamentos políticos, nos meus posicionamentos culturais. Então a gente precisa cuidar deste filtro que se chama mente humana, subjetividade humana, emoções, sentimentos, pensamentos, para que este filtro cuidado nos ajude a cuidar da realidade ao nosso redor também. Tá. E só para complementar aqui um pouquinho o que o Léo está falando, que eu acho muito importante também, a gente tem a ideia de que a gente precisa cuidar dessa mente só quando a gente está doente, né? Quando a gente já está numa depressão ou quando a gente está numa crise de ansiedade muito forte. E, na verdade, esse cuidado a gente pode trabalhar com a ideia de prevenção. É a mesma coisa, eu não preciso ir no médico, eu vou fazer um check-up, eu não vou no médico só quando eu estou doente. Ou eu faço atividade física hoje porque eu estou pensando na minha qualidade de vida daqui, sei lá, quando eu tiver 60 anos, né? A ideia, eu acho que também do cuidado com a saúde mental é essa, de que a gente pode trabalhar com a ideia de prevenção, tirando 5 minutos do seu dia para fazer um exercício de respiração, para você descansar, ou então estando em contato com pessoas que você gosta, né, tirando tempo para você se divertir, fazer as coisas que você gosta. Então eu acho que essa ideia também de prevenção, ela é muito importante. E aí entra um outro fator, né? Porque aí, se a pessoa espera ficar doente, ela já não vai cuidar de si, ela vai cuidar daquela doença que ela adquiriu. E esse é um dos problemas sérios, né? As pessoas, elas normalmente não dão muita atenção à questão da prevenção, então ela espera ficar doente. Então ela já não vai cuidar de si. A prevenção, ela está cuidando de si, para uma qualidade de vida melhor, mas quando ela espera ficar doente, ela vai ter que cuidar da doença. Quer dizer, e a outra parte de si mesmo fica de fora, né?
Aí ela passa a tomar, de repente, remédios fortíssimos que não vai dar qualidade de vida para ela, vai controlar aquele problema e ela acaba ficando pior. É uma situação muito complicada. Vamos ouvir a cor da voz da Thaís aqui, né, até agora. Ele está falando muito até agora. É interessante isso que ele trouxe, de cuidar de si, porque uma oportunidade que a campanha tem, nos oferece, desse contato com a população, com as pessoas, é justamente de falar sobre essa importância da pessoa parar e cuidar dela. Às vezes nós estamos tão envolvidos com tantas coisas, funções, tarefas, papéis que desempenhamos e esse momento onde nós abordamos uma pessoa, podemos falar ali por alguns minutos, digamos assim, o que eu percebo no olhar das pessoas, né? Estava falando isso com o Léo, essa ficha caindo do tipo, cara, eu preciso cuidar de mim, eu preciso ter um tempo para mim também, eu preciso cuidar daquilo que é inerente a mim, né? Então, às vezes eu estou aqui tão disponível para família, marido, esposa, faculdade, trabalho e todos os papéis que eu preciso desempenhar, mas e aquele momento para cuidar de mim, para pensar aquilo que faz sentido para mim, aquilo que realmente é um propósito que eu tenho na minha vida, né? Então, acho que é uma oportunidade muito interessante que a campanha traz para nós também. E é um momento diário, né? Todos os dias tem que ter esse momento para cuidar de si, né? Diário. E o papel de toda a campanha é minimamente oferecer essas informações, porque não é possível, nem todo mundo tem condições de efetivamente procurar ajuda profissional preventivamente ou até terapeuticamente quando necessário. Então a campanha, Fernando, vamos nos lembrar das grandes campanhas que já marcaram a história da humanidade. No final dos anos 80 e início dos anos 90, quando a humanidade foi assolada pela tragédia da AIDS, as campanhas vieram falar sobre sexo seguro, usar preservativo, ter responsabilidade sexual, não é? Campanha orientando nesse sentido. As campanhas... vem até hoje. E até hoje. Hoje está precisando voltar, né? Porque a campanha deu tão certo, houve um momento de melhora, aí depois houve a inércia dos descuidos e aí volta a necessitar, volta o problema. Mais uma vez, a campanha. A gente aprendeu a respeitar a faixa de pedestre, campanhas pesadas em relação à faixa de pedestre. Nós aprendemos a usar cinto de segurança. Hoje a gente entra no carro, ou o motorista fala, ou a gente lembra de pôr o cinto de segurança. Campanhas. As campanhas antitabagistas. Hoje não se fuma em táxi, não se fuma em aeroporto, não se fuma em cinema. E a humanidade já fumou dentro de elevador. Sim. A humanidade já fumou dentro de hospital. Dentro de ônibus. Dentro de ônibus, professor dando aula e fumando. Mas as campanhas vieram falar, isso é errado. A cultura do exercício físico, fazer Cooper, antes chamava Cooper, né? Hoje é fazer caminhada, correr, mas chamava Cooper. Lembra disso? Fazer Cooper, sim. Correr na praça, correr na praia, campanhas. Não é muito da minha época não, mas eu acho que eu lembro. Não, as pessoas foram acostumadas a isso mediante campanhas na televisão, na rádio, né, nas igrejas, as pessoas falando sobre isso. Então, agora o Janeiro Branco não tem a pretensão de esgotar todos os assuntos, não tem a pretensão de resolver todos os problemas, mas minimamente, eu tenho falado muito assim, minimamente, de forma introdutória, propedêutica e preambular, introduzir algumas orientações. Que é o que a gente fala, eu posso mostrar aqui? Claro, fica à vontade. Que é o que a gente faz, distribuindo folhetos, distribuindo panfletos. Célio Júnior aí, o nosso cinegrafista, vai focar aqui. Ajudar a gente aí. Foca aqui, Célio. A gente oferece à sociedade informações elementares sobre saúde mental. Se você quiser, por exemplo, baixar qualquer um desses materiais gratuitamente, basta entrar no site da campanha, www.janeirobranco.com.br. Tem também o Instagram da campanha, @janeirobranco. Seguir, compartilhar e mostrar para as pessoas. Entra lá e baixa cartazes, panfletos com informações. Quem cuida da mente, cuida da vida. E algumas informações elementares para a pessoa começar a pensar em como cuidar da sua saúde mental. Algumas orientações aí, né? Seja mais presente. Isso, Fernando. Viva a vida com respeito, tenha mais diálogos, cuide da sua saúde, busque o autoconhecimento. Viva com mais sentido, diga não a violências, diga não a preconceitos, enfim, tem inúmeras e inúmeras possibilidades. Orientações introdutórias, pelo menos para despertar a pessoa e a sociedade para esses cuidados. O Fernando acabou de ler isso aqui é legal, com a sua avó. A pessoa pegar um cartaz desse, colocar do lado ali na mesa de trabalho, colocar no mural de uma igreja, mural de um restaurante, de uma padaria, no mural de uma empresa. Né? Formatos menores também. Né? Você acabou de fazer um exame espontâneo de vista, né? Porque você está aqui essa distância. Estou enxergando bem. Tá enxergando. O outro lá eu não consigo enxergar. Não. Porque aí você vai no site, você encontra esse cartaz, por uma cultura da saúde mental para espalhar na sociedade.
Tem esse outro cartaz aqui. Quem cuida da mente, cuida da vida. Tem aqui também mais 2, Fernando, só. Claro. Vem pro lado da saúde mental e, por fim, todos têm... Esse aqui molhou. Todos têm direito de saúde mental. No tamanho grandão para você imprimir, afixar em qualquer mural, ou pequenininho. Então, tamanho A4, que dá para fazer frente e verso também. Que aí recorta e vira o quê? Recorta aqui no Xerox. Panfleto. 50 centavos para imprimir esses, 10 centavos para imprimir esse, mas o bem que faz a sociedade não tem preço. Tá aí, o empresário pode, ou o chefe de setor lá, qualquer funcionário pode imprimir. Um pastor. E colocar aí no seu mural da sua empresa para conscientizar. Achei legal aí, desculpa, a imagem de uma criança. Sim. E é algo que deve ser trabalhado desde cedo, né? Às vezes, sim. De trabalhar essa questão da saúde mental com as crianças, né? O pai e a mãe já pegar o filho, trabalhar essas questões, levar para atividades que causem um relaxamento mental, enfim. Na verdade, é uma frase que foi usada aí nesse cartaz aí, que é, por exemplo, diálogo. Hoje em dia, quase que não existe diálogo entre as famílias. Sim. Hoje em dia, tudo é na base do zap, né? O tempo todo. Isso não é legal. Isso não é legal hoje. A gente presencia, às vezes, famílias, pessoas, às vezes, no mesmo ambiente e conversando uma com a outra através do WhatsApp. Quer dizer, são benefícios que trazem malefícios. Isso tem trazido transtornos mentais para as pessoas, porque afasta. As famílias hoje, eu acho que todo mundo percebe isso, ela já não tem diálogo como existia antes. E uma das frases que está nesse cartaz. Isso é importantíssimo. Sim. Eu acredito que, como o senhor mesmo falou, né, a internet ela traz benefícios, né? De certa forma, vamos dizer que a gente se desconecta, talvez, das pessoas mais próximas, mas, por outro lado, também a gente tem possibilidade de se conectar com pessoas, né, à distância, né? Sim, mas é justamente isso, a gente tem que saber usar. Inclusive, hoje a gente já tem profissionais da psicologia que estão estudando sobre esse assunto e dizendo que como as pessoas vão se tornar dependentes da tecnologia. E como, por exemplo, o Facebook, a forma como ele é feito para mostrar as curtidas que a gente tem é intermitente, ou seja, tudo feito justamente para o vício, né? E é um cuidado que a gente tem, é uma demanda atual. Que é feito em exagero, traz prejuízo. Faz mal, né? É como a dosagem, você vai a um médico, o médico diz assim, olha, você tem que tomar um comprimido ao dia. Ele diz, não, poxa, peraí, eu quero ficar bom mais rápido, vou tomar logo 3 de cada vez. Ele vai estar deixando de seguir uma regra, quer dizer, que vai lhe trazer prejuízo. Quer dizer, hoje a internet, por exemplo, ela é uma grande ferramenta de trabalho. Tem pessoas que não saem, mas a pessoa ela tem que saber usar. Sim. Eu me lembro de uma frase, uma passagem que diz que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Sim, né? sim. Tem essa possibilidade. Exatamente, né? O apóstolo Paulo fala sobre isso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, nem tudo me convém. Agora, nem tudo me convém pressupõe que a pessoa saiba tomar uma decisão. Tem que tomar uma decisão. Só que decisão pressupõe autoconhecimento, pressupõe equilíbrio, pressupõe que a pessoa esteja no momento de vida favorável para que essa decisão seja tomada de forma consciente, legítima, né? Com segurança. Sim. E tudo isso é do universo da saúde mental. Então, quando a campanha Janeiro Branco fala em uma cultura da saúde mental, a gente está falando em uma cultura do autoconhecimento, das escolhas conscientes, do viver de forma saudável, mas sabendo o que é saudável ou não, de autonomia, que as pessoas sejam autônomas, maduras, e que vivam a partir dos seus desejos, conscientes, equilibrados, saudáveis, mas a partir das suas escolhas, e não vítimas sequestradas por escolhas impostas por scripts culturais externos que as forçam a viver vidas sem sentido, a viver vidas sem propósito, né? A viver vidas que não foram escritas por si mesmas, mas por padrões de consumo, por padrões políticos, né, que se impõem a elas, e isso tudo pode gerar adoecimento. É isso o Janeiro Branco também. Tem uma questão... eu acredito que seja verdade, que assim,
o seu comportamento físico afeta o seu estado psicológico e vice-versa. O seu estado psicológico afeta, às vezes, uma lembrança ruim que a gente tem, uma coisa que aconteceu lá atrás. Hoje, aí, de repente, você lembra e você se sente com raiva naquela hora, né? E fala, não, mas isso já passou. E essa questão da internet, se tem relação a isso, de você ficar sempre com a cabeça baixa, isso gera algum problema, assim, de entrar... Na coluna, com certeza. Na coluna, eu mesmo sinto isso. Vai doer, né? Mas eu digo assim, no psicológico, de manter a postura com a cabeça baixada, gera algum processo de depressão, quem sabe, assim, futuramente, com o tempo. É assim, olha, a gente vai dizer que mente e corpo estão ligados. E que a sua mente não distingue imaginação de realidade. Para você, o que você está imaginando é como se realmente estivesse acontecendo. A mente absorve como se fosse real. Então, é o que você deu. Então, por exemplo, se a gente fizer um exemplo, se eu começar a lembrar de um fato do meu passado que foi triste, você vai sentir aquele sentimento de tristeza como se realmente você estivesse vivenciando. Ali, né? Então, uma coisa é essa. E a outra coisa é que, da mesma forma como a mente influencia o seu corpo, o corpo também influencia a mente, porque hoje já tem estudos de como a postura corporal, ela vai influenciar nas suas emoções. Então, por exemplo, essa postura de cabeça baixa, ela é a postura típica do deprimido. Sim. E você fica com a cabeça baixa, isso vai interferir nessa emoção, né, de tristeza. Agora, por outro lado, a gente diz que é a posição do super-homem. Como que é a posição do super-homem, né? Aquela postura... Né? Altiva. Põe a mão na cintura, cabeça para cima. E o que essa postura vai trazer para você? Automaticamente, bem-estar, né? Uma segurança, autoestima... Então, uma coisa está ligada à outra. Mente e corpo estão totalmente conectados. É uma pessoal que fica muito no Facebook, assim, eles poderiam fazer assim, pelo menos, né? Ficar inclusive, assim, que aí não vai produzir. Inclusive para enxergar o poste que está chegando, né? Que a gente está andando na rua e vê as pessoas trombando umas com as outras. Para ver um sinal vermelho, né? Para ver um pare, né? Porque muita gente hoje está fazendo isso dirigindo. Mas não é o tema do programa. A verdade é que esta configuração humana é uma unidade, né? Uma simbiose. Mente, corpo, corpo e mente. A gente separa a nível de didatismo, né? Para poder conversar, para poder falar, vamos cuidar do corpo, vamos cuidar da mente. Mas é uma unidade. Sim. Por isso que a campanha Janeiro Branco também tem uma perspectiva transversal, multidisciplinar, multifatorial. Então, somos psicólogos, somos estudantes de psicologia, mas somos jornalistas, somos políticos, né? Advogados, engenheiros, arquitetos, médicos, pedagogos, filósofos, esportistas, músicos, artistas, atores, atrizes, todo mundo contribuindo com a campanha. Basta você ver, vai lá no Instagram ou no Facebook da campanha que você vai ver apoio de artistas, apoio de políticos, fazendo leis, a Lei Janeiro Branco. Janeiro Branco é lei em Uberlândia. O janeiro é o mês oficial da saúde mental em Uberlândia, lei municipal, mas é lei em Belo Horizonte, é lei em São Paulo, em Goiânia, em Maceió, Juiz de Fora, né? Leis estaduais, Sergipe, Alagoas, Roraima, Goiás, Santa Catarina, e está a caminho de vir a ser lei federal. Por isso que eu digo que o Brasil, quando fala assim, o Léo criou a campanha, eu fui a antena que captou a necessidade de termos uma campanha falando sobre saúde mental para a humanidade. E a humanidade abraçou, por isso que eu falei em água chegando no deserto. E as leis, os políticos, os atores, todo mundo apoiando. Para a gente realmente pensar na virada de ano, por causa do simbolismo cultural, o que eu estou fazendo da minha vida? E como está a minha vida emocional e a relação da minha vida emocional com as minhas relações sociais e com a própria sociedade. Que trânsito é esse? Que política é essa? Que economia é essa? Né? Que mundo religioso é esse? Porque tem mundos religiosos que também sequestram e deprimem as pessoas. A gente tem que saber discutir os contextos religiosos também, como é que eles se relacionam com os indivíduos se relacionam com eles, porque inclusive, Fernando, deixa eu fazer um comentário aqui, muito breve. Há pessoas dentro de profissões desgostosas com essas profissões, mas não tem coragem de romper. Há pessoas dentro de processos políticos também desgostosos, e há pessoas dentro de processos religiosos também desgostosos ou insatisfeitos com esses processos, não tem coragem de romper. E o ser humano precisa ser empoderado a refletir sobre a sua vida e tornar-se autor da sua própria vida. E não ser vítima de processos que os sequestram e os machucam. Liberdade. Liberdade e autonomia. E a gente está a cada Janeiro Branco falando,
Ser humano, reflita. Olhe para dentro, bote para fora. Invista em autoconhecimento, seja autônomo, maduro, assuma a sua história de vida. Você sabe que você está tocando num assunto. A gente, quando eu disse, o pastor, ele faz um papel de psicólogo, porque o que nós recebemos, assim como fizeram comigo, ela falou ali da posição de cabeça baixa. Eu, por exemplo, quando eu cheguei a conhecer, entrei numa igreja evangélica, eu saí de uma linha de um trem que eu ia me suicidar. Eu saí de uma linha de um trem que eu ia me suicidar. E um dos sinais que eu carregava comigo era justamente viver o tempo todo de cabeça baixa. Quando eu cheguei na igreja, que as pessoas vieram me orientar o que estava acontecendo, eu prestava atenção, observava, ouvia tudo, mas não tinha força para levantar a minha cabeça, para olhar para a pessoa. Mas eu saía dali pensando comigo, poxa, por que eles estão preocupados comigo? Eles querem me ajudar. Quer dizer, eu passei a valorizar aquelas palavras positivas de quem estava me orientando, e aquilo começou um processo dentro de mim que eu comecei a acreditar na vida. Porque o que me levou, por exemplo, a esse estado de depressão, isso no meu caso? Eu era recém-chegado, isso foi lá no Rio de Janeiro, o desemprego. Isso era 37 anos atrás, que não era como é o caso de hoje, né? Mas existem vários fatores que levam a pessoa à depressão, que levam a pessoa a ter um problema mental. Hoje existe, por exemplo, artistas, por exemplo, que eles vivem alegrando os outros, fazendo show, fazendo todo mundo sorrir, quando ele mesmo está depressivo, está na dependência de drogas. Quer dizer, é uma situação, existe, que o senhor falou no caso de igreja, eu costumo dizer o seguinte, que um dos maiores problemas hoje na sociedade é o tal do espírito religioso. Eu, por exemplo, eu encontrei saída, porque você não tem que ser teleguiado por ninguém. Você é dono da sua vida. Deus deu livre-arbítrio. E realmente existem determinadas religiões que ela põe tipo um cabresto na pessoa. E a pessoa, ela, em vez dela adquirir uma qualidade de vida, ela perde a vida que Deus deu para ela. Ela passa a viver em função daquilo ali, e não é por aí. Você tem o direito de livre escolha. O trabalho, eu, por exemplo, faço parte de uma instituição que nós trabalhamos muito em cima disso. Por quê? Porque a vida ela é bela, a vida ela é maravilhosa, mas você tem que saber viver. Mas muitas pessoas, por exemplo, nós temos agora, vocês devem ter ouvido aí, por exemplo, pastores se suicidando. O que é isso? É o camarada que está pregando uma coisa, ensinando uma coisa, e ele mesmo não está vivendo, ele mesmo não está olhando para a vida dele, Então, esse trabalho é excelente, você conversar, dar oportunidade, dizer para a pessoa, não, você pode, você consegue, não é assim. E basta as pessoas valorizarem, né? Porque uma palavra pode mudar. Tem poder, né? E tem uma coisa, exato, e tem uma questão. Se a gente cria uma cultura da saúde mental, a gente, indiretamente, nós estamos dizendo para as pessoas que tudo bem sofrer e tudo bem falar sobre. É normal. Fora de uma cultura da saúde mental, as pessoas se sentem amedrontadas, envergonhadas em cuidarem da sua subjetividade ou desabafar, procurar ajuda. Dentro de uma cultura de saúde mental, elas vão se sentir à vontade para conversar, para desabafar, sem medo de serem julgadas, recriminadas, né? Por isso é importante o que o Janeiro Branco faz. E eu acho que o pastor, ele disse, vereador, é importante porque a gente tem a ideia de que, mas esse é um pastor, super-homem, ele entrou em depressão. Um cara protegido, um comediante, nossa, faz piada, todo mundo ri, né? Ele está em depressão. Ou a ideia também do psicólogo, né? Não, você é uma pessoa muito equilibrada, né? E eu acho assim que antes da gente ter qualquer profissão que a gente escolher na vida, nós somos seres humanos. E qualquer um
um psicólogo, um médico, um dentista, um pastor, qualquer pessoa, ela é passível, né? Ela está, ela pode sofrer, né? É inerente ao ser humano, ser vítima, esse sofrimento. Sim. Thaís, você não é psicólogo ainda, trabalha com marketing e tal, né? Comunicação e tal, e entrou, né, no movimento aí, na campanha. Eu aposto que você, assim, você percebeu que quando a gente ajuda as pessoas, a gente se sente melhor também, né? Acho que dá uma limpada, assim, uma descarbonizada na cabeça, não é? Também. Dá um detox na cabeça. Quando a gente, se sente como útil. você agora, participando da mobilização, você vê que está ajudando as pessoas, você se sente melhor, assim? Claro, sim. Ver essa diferença que faz. Como eu falei no começo, esse olhar da pessoa, essa troca que há, é um enriquecimento tanto para as pessoas que recebem essa informação, mas para mim também. Então, quando eu entrei para a campanha, primeiro eu me identifiquei com essa causa. Então, quando eu ouvia o Léo e as pessoas que representavam falando sobre essa cultura de saúde mental, a importância de falar sobre isso me chamou muita atenção. Porque eu não vejo como só uma campanha para psicólogos, como o Léo falou. É para todo mundo. É para a população, é para quem quiser se engajar. Porque, como a gente está falando aqui, o sofrimento é inerente ao ser humano, a mente, os pensamentos, né, aquilo que a gente pensa, tudo isso está rodeando nós, cada um de nós. Então, foi algo que me chamou muita atenção na campanha, que me fez entrar de cabeça mesmo, e eu tenho ganhado muito com isso também, como cada um. Né? Esse bem e esse estar de encontro ao meu propósito, que é o que o autoconhecimento também nos proporciona. Então, a partir do momento que eu entendi que isso, para mim, faz a diferença na minha vida, ajudar, contribuir, informar, fazer a diferença e ver que, às vezes, nem que seja uma gota ali no oceano, mas que é uma gota a mais. Né? Então, como o Léo falou também, a gente perde o controle de como que isso vai ser. Hoje, o Janeiro Branco já está em outros países, em vários lugares, né? Ganhando adesão de várias pessoas. Então, quer dizer, é um movimento que, às vezes, para a gente aqui em Uberlândia, é uma gota d'água, mas que a gente está vendo que está enchendo. E para quem está tomando essa água, está sendo vida, está sendo propósito, está sendo sentido. Então, isso é muito interessante. Porque é sempre um aprendizado. Eu acho que quando a gente ouve uma pessoa, a gente aprende com ela. A gente adquire experiências para os futuros, né? Questionamentos. Porque há uma sensação boa, acredito que os senhores, como psicólogo, quando você senta com uma pessoa, você começa a dialogar com ela, você começa a ouvir ao mesmo tempo e de repente você consegue ajudar, tirar aquela pessoa daquela situação. Poxa, isso traz um enriquecimento muito grande, uma experiência. Agora, um detalhe importante é que as pessoas não podem esquecer. Eu não posso fazer o bem para você, mas esquecer de mim. Eu tenho que cuidar de mim, como você falou. Nós somos um ser humano. Nós somos sujeitos. Peraí, muitas das vezes, por exemplo, em palestras, em pregações que a gente faz, eu estou falando comigo também. Eu estou me autocorrigindo, me autocuidando. E é isso que, às vezes, as pessoas elas não param para fazer essa observação. Sim. Isso é muito importante. Demais. Isso é muito importante, porque senão daqui a pouco, de tanto ouvir pessoas com problemas, que estão com problemas mentais, se você não cuidar de você, daqui a pouco você está igual a ela. Eu já conheci casos assim. Uma pessoa, absorve, né? Vai absorvendo aquilo e eu conheci ela ia no hospital de pessoas com problemas mentais, uma enfermeira. Eu conhecia ela bem, e de repente um dia eu fui fazer uma visita nesse local, encontrei ela lá. Falei, o que aconteceu com você? Falei, não, eu acabei absorvendo. Falei, não, você não cuidou de você. Você tinha que usar o seu lado profissional, mas você tinha que cuidar de você. Você não pode trazer aquele negativo, ficar penalizado, porque isso não vai resolver absolutamente nada. Você tem que sempre, para nós que trabalhamos, lidamos com as pessoas, tem sempre que passar para ela uma palavra de incentivo. Não, você vai conseguir, você vai sair. E você não pode sair dali pensando assim, poxa, mas coitado daquela pessoa. Daqui a pouco você fica se penalizando, daqui a pouco você está cabisbaixo igual ela também. E uma coisa importante. Pode. Só pegando um gancho também, essa questão de tirar do outro também, sabe? Assim, às vezes a gente tem até esse peso de resolver para o outro. E às vezes o que as pessoas precisam é só de uma escuta, só de ouvir.
Muitas vezes quando a gente está falando sobre depressão, que é uma realidade que hoje, não só depressão, vários outros transtornos também, mas que estão aí presentes nas casas. Hoje é difícil a gente encontrar alguém que não tenha um conhecido ou que esteja vivenciando algo do tipo. Então, eu tirar esse peso também de ter que dar a resposta, de ter que saber, ter que, sabe? Às vezes quando a gente está falando de suicídios também, que é outra realidade hoje que está, assim, acometendo, né, as pessoas e a população de forma geral, às vezes a gente tem que ter essa obrigação de ter a resposta. E aí as pessoas perguntam pra gente, mas o que eu faço numa situação assim? Eu tô percebendo que meu amigo não tá legal, ele tá calado, ele tá pro canto, eu tô percebendo que ele tá perdendo a vontade de fazer as coisas que ele gostava, mas às vezes eu não sei o que fazer, o que falar. E uma das coisas que eu gosto muito de falar é isso, esse ouvido, esse estar disponível é muito importante, é muito curativo, digamos assim, também. Só ouvir. Então não necessariamente eu tenho que ter a resposta, sabe? Eu não sei se já aconteceu com algum dos senhores, das senhoras. Por exemplo, a pessoa chegar, eu já sentei com pessoas as pessoas com estado de depressão, e a gente fica ali ouvindo o tempo todo, às vezes fica ouvindo 1 hora ou até mais. Quando a pessoa termina de falar, ela está bem. Já houve casos de eu não falar nada. Porque você tocou num assunto que é importante. As pessoas o ser humano está faltando essa questão de diálogo, de afeto. Ela não tem quem... Quando ela encontra alguém, que eu acredito que é o que vocês fazem mais com o papel de vocês, é mais ouvir do que falar. A pessoa desabafa. Terminar a cena e diz, não, olha, eu vim aqui precisando de uma oração, a pessoa já falou para mim, mas eu estou bem. Só isso, eu ter me ouvido, eu já me sinto bem. Porque o ser humano é o ser da comunicação. A nossa relação passa pela comunicação, tanto verbal, oral, quanto não verbal, né, não oral. Nós estamos sempre nos comunicando, de alguma forma. E ao nos comunicarmos, também estamos pensando sobre o que estamos comunicando. E procurando palavras, procurando gestos, procurando posicionamentos, refletindo sobre o que estamos pensando e falando. E na psicologia tem uma palavra que significa e traduz muito isso, elaboração. Nós estamos sempre elaborando e reelaborando, elaborando e reelaborando, né? E, de certa maneira, isso sim pode ser terapêutico. Pode ser terapêutico na conversa entre amigos, pode ser terapêutico no processo profissional, aí vem as técnicas da psicologia que enriquecem o processo, porque a psicoterapia é muito diferente de uma conversa entre melhores amigos. Sim. Tem coisas que acontecem em ambas as situações, mas tem coisas que acontecem só dentro de um processo profissional por causa das tecnologias, Exatamente. das técnicas, dos instrumentos, dos conhecimentos. É bem diferente, mas isso não significa que a conversa entre amigos não seja terapêutica. E uma cultura da saúde mental investe nisso, nessa possibilidade das pessoas estarem sempre conversando umas com as outras. E quando isso não for suficiente, sim, busca o profissional. Aí Busca o profissional. uma etapa Eu acho que superior. isso é muito importante da gente frisar, porque às vezes as pessoas elas não têm muita noção do que um psicólogo faz, né? E isso também faz parte da campanha, a gente informar o que um profissional da saúde mental, como que ele pode te ajudar. E eu acho que isso é muito importante, deixar claro que sim, faz parte a escuta do nosso trabalho, mas vai além disso. A gente tem várias técnicas, né? Mas é uma escuta clínica, né? É uma escuta clínica. Técnica, você está que buscando elementos ali para poder você indicar. Também orienta. Você também não tem resposta pronta. Na verdade, o trabalho do psicólogo é com essas técnicas, o paciente, a pessoa que está lá, né, procurando ajuda do psicólogo, ele mesmo resolver. A gente vai auxiliar nesse processo, né? E tem mais uma outra coisa, né, Bel? Quando a gente fala em psicologia, aqui nós estamos falando da psicologia clínica, mas tem o psicólogo escolar, tem o psicólogo educacional, né? Tem o psicólogo esportivo, tem o psicólogo jurídico, tem o psicólogo organizacional, tem várias maneiras de investir, né, numa cultura da saúde mental. E não necessariamente passando pelo psicólogo. Sim, também. Mas você, na sua casa, você pode iniciar uma roda de conversa com os familiares, na sua empresa, na sua igreja, né? No seu comércio, onde quer que seja. Você pode falar, peraí, nós estamos em janeiro branco, é uma campanha para estimular uma cultura de saúde mental, e fora, inclusive, de janeiro, de repente, você está assistindo esse programa e agora já é outra oportunidade, outro momento, outro mês, outro ano, não precisa. Os seres humanos, em qualquer momento, estão aptos e convidados
a criarem oportunidades espaços, né? de valorização da saúde mental. Talvez conversar, a pessoa, né? talvez até vamos supor, um gestor de área que quer falar alguma coisa lá para os colaboradores nesse sentido, talvez ele não sabe falar, mas ele pega um texto, vai lá na internet, busca um texto positivo, de psicologia positiva, sei lá, qualquer vertente aí. Um poema. Ler um poema, discutir uma novela. Uma música, um exercício físico, criar oportunidades de valorização do que é humano. Criar Contato, um clima, tato, afeto, diálogo, presença, tá tudo aqui, né? Cuidar disso, cuidar dessa nossa humanidade. Comentávamos antes, até foi com a Isabel, que existe a questão do preconceito. Dá uma de apresentador aqui, até ele fazer uma pergunta. Existe muito isso, né? O preconceito. A pessoa de repente passa a ter um problema e ela diz, não vou procurar o psicólogo não, porque eu não estou doido. Isso. Existe isso? Existe. E existe um limite assim também? Porque talvez a pessoa ela não sabe, mas está na hora também de procurar um profissional, né? Eu acho que a hora é quando a pessoa está em sofrimento, né? Então é aquela pessoa que às vezes está com uma dificuldade, que ela já procurou vários recursos, ela já foi no médico, ela já fez a atividade física dela, ela já foi na igreja, ela já fez de tudo e ela não consegue sair do lugar, né? Sofrimento disfuncional, prejuízo na vida pessoal ou profissional, conjugal. Aonde tiver um sofrimento que ela já buscou de diversos recursos e ela não consegue melhorar, eu acho que ela pode procurar um profissional. Existe algum fator, no caso da medicina, no caso da psicologia? Eu acredito que existe vários, mas vocês poderiam apontar alguns fatores que levam a pessoa a ter um problema mental? Olha, por exemplo, ansiedade, Isaac, preocupações. O ser humano é múltiplo, diverso, complexo, plural e infinito. Então, seria muito leviano ou irresponsável da nossa parte apontar uma questão dentro de uma pluralidade de possibilidades. E cada ser humano ainda é um universo, né? E outra coisa, há quem esteja submetido à mesma condição de uma outra pessoa, duas pessoas, A e B, vivendo as mesmíssimas situações, as mesmíssimas condições, só que A, frente a isso, desenvolve toda uma disfuncionalidade, um desequilíbrio, e B não. Por quê? Aí nós temos que entender as histórias particulares, os processos particulares, as formações, as experiências, as oportunidades que cada pessoa teve na sua vida, para entender essa configuração num determinado momento. Então a resposta não é muito complexa. Além das questões, todas essas questões que o Léo trouxe também, tem uma teoria específica da psicologia que ela vai dizer que, além de tudo isso, né, que vai influenciar nesse ser humano, as relações familiares, o que ele vivenciou, a sua história familiar, tem a questão que é do próprio temperamento, né, do sujeito, né, que vai favorecer ou o ser humano ou desenvolver um transtorno mental ou não lidar de uma forma muito saudável. Sem falar nas possibilidades de predisposição genética que parte da medicina e parte da psicologia também valorizam como fator. Eu acho que quando a pessoa ela começa a trazer muita coisa negativa para dentro dela, porque existe muito hoje as pessoas, infelizmente, elas parece que dão mais atenção às coisas negativas do que às coisas positivas. Isso é uma escolha das pessoas. Por exemplo, existe até uma passagem bíblica lá, as pessoas podem até conferir na sua casa, em Mateus 6, onde Jesus disse que não vos preocupeis com o que é vez de comer, com o que é vez de vestir, com o que é vez de beber. Ou seja, o que eu entendo com isso? Que a pessoa tem que ter mais confiança em si. Ela não pode, por causa de uma situação que ela está vivendo ali no momento, achar que não tem mais saída. Porque existem pessoas, isso eu digo por experiência, foi o caso que aconteceu comigo, e eu sempre, quando eu olho, nós falávamos minutos atrás sobre o passado, eu sempre, quando eu estou diante de determinadas pessoas, com determinados assuntos, que condiz com aquilo que eu vivi no passado, eu sempre trago o meu passado e digo, não, eu era assim, assim, assim. E isso eu percebo que as pessoas, elas dizem, puxa vida, se mudou a vida dele, vai mudar a minha também. Porque é uma questão, não é a questão de igreja, não é questão... Eu penso, eu posso até estar errado, mas eu penso que entre tantos os livros, tantos estudos que as pessoas
elas devem ler. Existem livros, vários escritores, orientação sobre esse assunto, mas elas deveriam tirar um tempo para elas terem mais contato com a palavra de Deus. Porque ali ela não encontra, mesmo que ela, na pior situação que ela esteja, ela sempre encontra uma palavra que diz, olha, vai em frente, você consegue, você é capaz. Então eu acho que as pessoas precisam ouvir mais isso, mas as pessoas elas têm também que procurar. Porque às vezes você quer implantar dentro da pessoa coisas boas e a pessoa acha que não. Está bloqueada, né? Ela tem que ela tem que estar apta, aberta, né? né? Tem que estar aberta. Eu acho que na profissão de vocês acontece muito isso, né? Tem pessoas que elas absorvem mais rápido o que você quer passar para ela. Tem outros que você tem que fazer um processo, um trabalho mais longo. Eu acho que tem a ver com a crença, né, da pessoa, do paciente, a respeito de que acreditar no tratamento. Da mesma forma, acreditar, crer que o que eu fizer ali na religião, naquele contexto, isso vai me ajudar. Então, se eu procuro ajuda, ou se eu for numa religião qualquer e acreditando que aquilo pode dar efeito... Desculpa te interromper, mas eu acho que nem religião. Deus é o autor de espiritualidade. Deus é o nosso, é o Criador nosso, o Deus que nos fez. Então, porque essa coisa, eu sou muito assim, como é que se diz? Não gosto muito dessa coisa religião, porque eu, por exemplo, eu me criei numa religião e minha mãe só falava de Deus, mas ela não me dava a condição de conhecer a Deus. Por isso que eu digo, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela não me deixa dúvida. Porque cada um pensa, cada religioso tem a sua colocação, e aí que muitas das vezes traz prejuízo para a pessoa. Como até ele falou, tem pessoas, por causa da religiosidade, da religião, elas acabaram com a vida dela. Sim. E elas estão dentro de uma religião, destruíram, inverso, né? Porque fizeram a cabeça dela, passou a depender daquele líder, daquele guru, sei lá, daquele líder. Você não depende de pastor, você não depende de bispo, você não depende de padre, você não depende de pai de santo. Se você passar a ter contato com a palavra de Deus, você passa a ter uma direção certa. Você não precisa de ninguém. A verdade é essa. Na verdade, eu acho que a religião, ela vem dessa palavra religare, né? E ela tem exatamente essa função de se religar, Só né? Só que a gente tem visto o contrário. Isso. Em vez de ligar, está desligando tudo. E quando a religião, ela exerce realmente esse papel dentro da vida da pessoa, ela com certeza contribui muito, inclusive para a saúde mental, né? Mas essa questão, a gente tem essa faca de dois gumes. Eu tenho tantos pacientes que me procuram e falam da questão da religião e que a gente percebe que a religião, a espiritualidade é um recurso ou também um problema. Depende de cada um. Então... Olha, existe coisa mais saudável do que, digamos, reinclinar a cabeça no colo da mamãe? Não tem. Muito bom, né? Aproveitar enquanto Deus acolhedor. Tempo, né? Deus, ele é assim. Deus é assim. Então, são assuntos, claro que a gente não tem um fator, é isso que leva, não, são vários fatores. Eu não sei onde eu li, pode ter algum sentido, que diz que a depressão é excesso de passado e a ansiedade é excesso de futuro, né? Que a gente tem que se ligar um pouco mais no aqui e agora. Nós estamos aqui fazendo esse programa, que gratidão por isso, que bom que né? Não vou ficar pensando no depois e nem no antes. Faz sentido isso? Faz sentido. A gente diz que a depressão, ela está relacionada ao passado. Então, às vezes são pessoas que estão muito focadas no passado e olham de maneira negativa, né? Com um olhar negativo para o que passou. E a ansiedade está relacionada ao futuro, né? Então, medo do extremamente futuro. Focada no futuro. E assim, na verdade, o que a psicologia também contribui com isso é que a gente vai dizer que todas as emoções, elas são por natureza positivas. Então, se elas existem, a ansiedade, a depressão, a tristeza, né? É porque em algum momento ela foi importante para a nossa evolução como espécie. Mas, então, o problema não é a emoção em si. Então, assim, às vezes a gente está ansioso, é normal, né? A gente vai ficar ansioso. Às vezes a gente vai ficar triste, e isso é normal e é até positivo de uma certa maneira. Mas a gente diz que isso se torna um problema quando é excessivo. Então, o medo do futuro, eu tenho, todos nós temos. Mas quando eu tenho muito medo e eu fico só focado nisso, né? Isso é prejudicial. E não sei quem disse...
não sei se foi o Papa Francisco, independente da religião de cada um, que 98% dos nossos medos, né, do que a gente tem medo, não acontece. Né? 98% das tá na nossa mente. das coisas que a gente cria e tem medo não acontece. Imaginação. Não é? E é como eu disse, as situações iguais e pessoas reagindo de formas diferentes, né? Então, a situação medo, melhor dizendo, quanto a situação medo ou qualquer situação na vida é absoluta em si ou depende de como esse sistema psicológico reage. O que vale mais é a nossa reação diante do que acontece, né? E não o acontecimento em si. E o que vale mais ainda antes é a nossa formação. Para que esse sistema se desenvolva de um jeito ou de outro, nos posicionando de uma forma ou outra perante as questões da vida. Eu costumo dizer em palestras que se o ser humano fosse uma árvore ela não cai plantada, pronta e acabada na terra. Tem todo o processo de preparação da terra, tem o processo de semear, tem o processo de irrigar, tem o processo de germinar, tem o processo de enraizar e vem o tronco até chegar nos galhos e nas folhas. Tem todo um processo. E depois vem os frutos. O ser humano também tem todo um processo de desenvolvimento, desde a gestação, desde a fecundação, que passa pela gestação, que passa pelo nascimento, que passa pela primeira infância, que passa pela infância, passa pela adolescência, passa pela vida jovem, adulta e vai. E cada uma dessas fases a gente tem que investir nessa cultura de saúde mental para que as gestações sejam saudáveis. Para que primeiro as relações sejam saudáveis e a gestação seja saudável. Depois a infância seja saudável, a adolescência, a terceira idade, etc. E aí os seres humanos vão viver a plenitude das suas potencialidades humanas. Mas se a gente não olhar para cada momento desses, como é que essa árvore chega a produzir frutos saudáveis futuramente, que por sua vez vão germinar novas árvores saudáveis? Então é processual e aí eu encerro a minha fala nesse sentido, sem uma cultura de saúde mental, pegando do início aos reinícios das vidas humanas, individuais e relacionais, nós não vamos conseguir resolver os problemas da humanidade. Nós já tentamos de tudo. À direita, à esquerda, caminhos políticos, caminhos culturais, caminhos religiosos, já tentamos de tudo. Por tantos mil anos. Por tantos mil anos, e guerras, e mortes, e assassinatos, e estupros, e abusos, e machismos, e homofobias, e violências, e discriminações, e desigualdades, e explorações. Já tentamos de tudo. Nós não tentamos uma coisa. E aí eu, com toda coragem do mundo, eu falo, agora o Janeiro Branco está propondo essa tentativa. Uma cultura da saúde mental. Eu te garanto que a partir daí a gente começa a resolver os problemas da humanidade. O nosso telespectador está pensando, não, esse papo cabeça aí, né, na televisão, né? Mas é papo cabeça mesmo, gente, estamos falando de saúde mental. Cara empolgado. Né? E antes de começar o programa, acho que foi a Isabel que falou, nossa, 1 hora de programa, né, 1 hora, e já está acabando, né, e a gente tem tanto para falar sobre esse assunto, né? Então eu queria pedir, infelizmente o nosso tempo acabou. A televisão tem essa de tempo, né? A gente não pode ficar aqui discutindo o tempo todo. Mas abrir o espaço para novas discussões com vocês aqui, se possível. Obrigado. Eu vou ligar sim, vou atrás de vocês para a gente discutir mais sobre esse assunto. Não só no mês de janeiro, mas a gente pode tratar esse assunto aí futuramente, pegando em vertentes diferentes, né? Falar um pouco... Temas. O Leonardo está sempre com a gente aqui, ele colabora muito com a gente, já esteve outras vezes aqui, falando de outros temas e tal, tudo vinculado à questão da saúde mental. E eu queria uma consideração final de cada um, então. Né? A gente começa pela Isabel aqui, termina lá com o pastor, cada um uma orientação, um apelo, a divulgação de algum canal de comunicação, enfim. Vocês podem ficar à vontade e eu queria de coração agradecer a presença de vocês aqui e desejar, né, que esse ano de 2019 seja bem light, vamos dizer assim, né, na nossa mente. Então, Isabel Cristina Oliveira Gomes de Miranda, psicóloga, muito obrigado pela sua presença e a gente espera ter você aqui novamente, tá? Muito obrigada, Fernanda, agradeço novamente, né, esse espaço que você disponibiliza aqui para a gente divulgar a campanha, essa campanha tão importante, né, que já está na sua 6ª edição, começou em Uberlândia, ganhou o mundo. Então, para todas as pessoas que estão aí nos assistindo, se atentem para a campanha. A gente está em Uberlândia fazendo vários eventos gratuitamente durante esse mês, né? Se alguém quiser alguma palestra, alguma instituição que queira a nossa contribuição,
a gente entra em contato com a gente, tem uma página, né, no Facebook, também no Instagram, escreve lá pra gente, a gente vai ler essas mensagens e vai colocar aqui no nosso programa, né, de tarefas que a gente está executando aí em Uberlândia durante esse mês. Dentro da possibilidade também, porque a demanda, acredito que seja grande. Sim, dentro da nossa possibilidade, com certeza. Leonardo Abraão, psicólogo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Já falou bonito agora há pouco aí, mas tem mais oportunidade da consideração final aí. Obrigado, Fernando. Obrigado à TV Câmara. Obrigado, Bel. Obrigado, Thaís. Isaac, obrigado. Obrigado, Uberlândia, por ter sido o palco a partir do qual, a plataforma a partir da qual a gente está projetando essa campanha para a humanidade, convidando as pessoas a cuidarem das suas mentes, das suas emoções, das suas relações. E se você quer ajudar, você que está do lado aí, o telespectador, é muito importante, porque nós estamos fazendo isso, dando entrevista, fazendo palestra, divulgando a campanha, mas você pode ser um núcleo, uma fonte irradiadora de saúde mental na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor, na igreja, na escola, na padaria, no restaurante, no trânsito, na mídia, na política, onde você quiser. Até no boteco, né? Boteco, tá no estádio. No para de falar de política um pouco, fala de coisa boa, né? Saúde mental. Fernando, no boteco, no estádio, o estádio precisa de saúde mental, o shopping precisa de saúde mental, todo mundo. E aí minhas considerações finais são essas aqui. Todos têm direito à saúde mental. Quem cuida da mente, cuida da vida. Por uma cultura da saúde mental, vem para o lado da saúde mental. Porque quem cuida da mente, cuida da vida, que você encontra no site janeirobranco.com.br e no @janeirobranco no nosso Instagram, mais e mais informações. Ajuda, participa e vamos deixar esse legado para a humanidade. Ou a gente cuida da mente ou a mente acaba com a gente, né? Tá aqui também na camiseta. Isso aí. Tá, muito obrigado então, Leonardo. A Thaís Aquiles, Obrigada. futura psicóloga aí, mobilizadora do movimento do Janeiro Branco. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada, agradeço o espaço também e quero fazer um convite, uma convocação, na verdade, para você fazer a diferença. Seja mobilizador conosco, tem espaço para mais pessoas, para você, se você entendeu a importância disso que nós falamos aqui hoje, de falar de saúde mental para as pessoas, independente de qual área você seja, independente se você é estudante, profissional, vem fazer parte com a gente, vem para o lado da saúde mental. Nós estamos aqui de braços abertos para te receber e fazer a diferença no mundo. Muito obrigada. Bom, obrigado então, Thaís. E a gente agradece também a presença aqui do Isaac Cruz, vereador, pastor, que contribuiu muito, não só com a questão da religiosidade aqui, da espiritualidade, da qual ele é um propagador, né, um pastor, mas também no sentido de ser uma ponte entre esse movimento e o Poder Legislativo, de alguma forma, trabalhar nesse sentido também aí durante o ano de 2019. Muito obrigado aí, Isaac Cruz, pela sua presença. Eu que agradeço, fico muito grato e sempre que eu for solicitado em assuntos como esse, principalmente que trata de vidas, do bem-estar das pessoas, pode contar comigo, porque eu acho que não há nada melhor do que você viver bem. E o amigo telespectador que está nos assistindo, procure dialogar mais, procure conversar, procure valorizar a sua vida, procure fazer, por exemplo, eu vim aqui, mas para aprender. Às vezes você vai participar, tem uma palestra como essa próxima à sua residência, você não vai dizer, não, eu não tenho problema mental, mas você precisa, tem pontos que você precisa ouvir, aprender, para você poder saber orientar. E olha, se você de repente está com algum desgaste mental, digamos assim, você não é louco, não. Acredite em você, você pode, você consegue. Valoriza a sua vida, valoriza a sua família. Lembre-se que tem uma família para você cuidar, ou se você não tem, que há possibilidade de você construir uma família. Não deixe com que esses problemas, porque são tantos, leve você para o fundo do poço. Essa coisa precisa, Deus não liga para mim. Sim, você sabe que esse programa foi proporcionado, acredito, Deus usando o seu ser humano para dar uma oportunidade para você saber que tem uma saída, tem uma solução. Muito obrigado, sempre que precisar estamos à disposição. Obrigado, Isaac. E você, telespectador, que gostou desse papo cabeça, né? Saúde mental, fazendo uma ligação aqui. Você gostou desse assunto, desse tema e chegou agora, você pode acompanhar esse programa em reprises aqui na TV Câmara e também no nosso portal na internet. Lá tem o link do Câmara Debate e você vai encontrar esse e tantos outros programas lá. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se encontra no próximo Câmara Debate. Até lá.